pensamento. É difícil. E nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Somos nós que produzimos eles. É claro que tem interferências também. Às vezes a gente pega, sintoniza com frequências que o pensamento não é nosso. E aí, como saber o que é meu e o que não é meu? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente vai conversar um pouquinho do capítulo 12 e 13, mas antes de começar, só para a gente fazer uma reflexão. Quando você começa a observar as coisas que deixavam você diferente dos demais que estavam no seu lar, na sua família, na sua convivência, no seu dia a dia, quando você percebe que aquilo tudo só faltava uma coisa chamada conhecimento. E quando você conhece, você diminui a ansiedade. E quando você diminui a ansiedade, você começa a perceber e começa a entender que tudo que estava com você só precisava de estratégia. Você precisava conhecer e montar estratégia. Então as faculdades mediúnicas, elas estão conosco. Porque nós planejamos ela, nós pedimos ela. Essas faculdades estão conosco. Todo mundo aqui é médium, todos. Não tem um que não seja médium. E é uma estratégia nossa. Então, no momento que você começa a estudar, começa a entender os seus sintomas, obviamente a ansiedade vai embora. E você começa a ter controle aonde você chega, aonde você sai, e quem chega perto de você. Você vai controlar isso. Porque as pessoas que chegam perto da gente traz ondas, frequências, vibram ali conosco. A gente recebe a vibração dela. Então, quando eu começo a entender isso tudo, eu começo a entender o mundo. E quando eu entender isso, fica na minha cabeça um monte de coisas que eu imagino que seja minha. E, na verdade, algumas dessas coisas não são suas realmente. Você captou, trouxe para você. Essa é a questão da mediunidade. Quando eu não conhecia a mediunidade, e eu parei na Assembleia de Deus, eu cheguei lá vendo os Espíritos. E eu via as irmãs falando que estava vendo Jesus. E eu chegava perto dela para olhar Jesus. Cadê Jesus? Para mim, Jesus era aquele homem, cabelão grande, olhos azul e tal. Eu achava que Jesus era assim. Porque Jesus pintou um quadro dessa forma. Ou pintou ele com uma cruz ali arrebentada. Sangrando. E as pessoas têm Jesus dessa forma. E eu cheguei e a mulher que estava vendo Jesus, a igreja toda gritava junto, aleluia, aleluia, e eu olhei para perto, vi o Espírito perto dela, realmente não era Jesus. Eram alguns espíritos mentores, né, da casa, lá do templo, né, do Evangelho. E todos os templos têm espíritos segurando, porque lá está falando a palavra de Deus. Claro que estão lá segurando toda aquela estrutura ali, porque senão, gente, como é que fica o emocional de cada um? Como é que fica o espiritual de cada um? E aí eu não entendia, porque eu via os espíritos. E quando eu fui para uma mulher que rezava, e ela disse para mim, quando eu completasse 12 anos, eu ia deixar de ver, porque eu estou acima de 50 anos, vendo tudo mesmo. E isso não me deixa triste, nem também me deixa diferente dos outros. As pessoas que não veem os espíritos. Eu convivo com tudo isto, com as minhas faculdades mediúnicas. Convivo com todas as faculdades que eu tenho. Imagine você agora, eu penso, você pensa daí, eu penso com você, vou na sua casa, digo tudo que está na sua casa e retorno. Retorno para mim aqui na família. Vou lá, se tiver entidades espirituais, eu trago, transporto ela e trago para mim. Faculdades mediúnicas. Se eu não soubesse disso. Quantas vezes eu acordei à noite dentro de um buraco?
Até eu me encontrar dentro do apartamento da minha casa, demorava uns minutos, mas parecia uma eternidade. Dentro do buraco, resgatando uma pessoa, dentro do incêndio. Muitas vezes abordava dessa forma. E isso tudo eu não entendia. E ninguém entende a não ser aqueles que estão dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é a revelação, é o consolador prometido por Jesus. Se me amares, estareis com vós. Não deixarei você órfão. Rogarei meu Pai que envie o Consolador, que é o Espírito Santo. É a doutrina espírita. Que estarás com vós, que vós não veem, que vós não ouvem, mas vós sente. Nós estamos vivendo a época do Espírito Santo e o Consolador é a doutrina espírita. É ela que é o Consolador. O Espírito Santo existe. Nós estamos vivendo a época do Espírito Santo. Toda a religião está vivendo. Agora, o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Ela vai dizer tudo o que Jesus falou e mais ainda. Vai ter muitas revelações. Nós aqui estamos aí engatinhando para entender essas mudanças todas. Então, hoje, o assunto de hoje, reflexo condicionado. Eu trouxe um livro que a gente está estudando, alguns itens para a gente debater aqui. A importância da reflexão. Tipo de reflexo. A experiência de Pavlov. Reflexos psíquicos, agente de indução e uso do discernimento. Muito bacana isso, gente. A gente está falando isso aí, estou falando de saúde mental, estou falando de saúde psíquica, estou falando da saúde espiritual. Quando eu falo de reflexo, quem é que medita aqui? Quem faz meditação? Márcio. Quem medita mais? A meditação é essencial para todos nós. Você tem que meditar, nem que seja 1 minuto por dia, mas medite. Começa com 1, vai passar 2, depois 3, 4, 5 minutinhos, está bom. Eu li em algum texto espírita que a questão da meditação não só é simples como você coloca lá para a gente no grupo, mas pode ser através de uma oração, de uma leitura edificante, de um louvor. Então, quando você ora e entendendo cada palavra que você pronuncia, você está meditando. Não, então, aí sim é orar. Mas a meditação, você sai um pouco do ambiente que você está, mesmo ali fisicamente, e você vai se transportando para outros ambientes. Então, a meditação, ela é um ponto de reflexão nosso. E todo ser que está aqui conosco, somos nós, todos nós, a gente tem que meditar. Até no mundo espiritual medita-se. Você, na forma do seu pé espírito, você medita. A meditação não é uma regra, mas é uma condução de conduta. É uma conduta do espírito. Nós temos que ter essa conduta de meditar. Acordar de manhã, fazer nossa prece, e aí mentalizar o que vai fazer durante o dia. Depois entra para harmonizar o que você está ali. Então, quando eu estou aqui, faço minha oração, eu me transporto para uma cachoeira, coloco uma música ali bem bacana, uma música de meditação mesmo, instrumental. E aí, depois disso aí, eu mentalizo aonde eu vou. Eu trabalho, para a faculdade, eu vou mentalizo. Mentalizo chegando lá, vendo lá. E aí eu retorno para o meu corpo, e aí volto. Aí eu estava dirigindo. É importante demais a meditação. Em resumo, gente, qual a importância da reflexão? Quando você começa a treinar sua mente a vibrar os bons pensamentos, se alimentando de bons pensamentos, obviamente você cria uma atmosfera e um campo ao seu redor que as frequências, os pensamentos não chegam a você. É uma forma de você criar uma atmosfera de proteção. Então, vós que são médicos, todos nós, vocês que estão aí, comece a prática da meditação. É importante que quando você faz a meditação, você começa a ter uma força criativa e contínua.
Aí, gente, a gente começa a ter uma troca mental com o nosso anjo guardião. A gente começa a ter aí uma troca com os espíritos que estão à distância. E aí, quando há simpatia, quando há simpatia de vibração, obviamente esses espíritos se aproximam de você. Por exemplo, o serviço de troca mental, só apresentado a partir de relatos espirituais como André Luiz e Silas, Que eles estão lá, Silas, e ele vai telepaticamente, ele conversa com o André. Eles começam ali a se interligar. Quantas pessoas você se comunica sem estar próximo dela? Telepaticamente. Acho que fulano está pensando em mim. É assim. A minha mãe, quando se casar, ela diz: "Ah, tem um filho meu que não está comendo, está passando fome." Eu digo: "Mãe." Ela dizia isso aí. Então, gente, a gente vai entender que a importância da reflexão é essencial para todos nós. E quais os tipos de reflexão? Os incondicionados e os condicionados. Os incondicionados são os congênitos que a gente traz, né? De proteção, amor e encarnamento do filho, os alimentares sexuais, as posturas automáticas da espécie. Isso tudo são incondicionados, são coisas que você não controla e são necessárias para você e que alguém te coloca para você. E as coisas condicionadas dependem aí da experiência de cada um da gente. A gente vai usar o córtex cerebral. O córtex cerebral é o que fica no lado direito nosso, da nossa cabeça. É o córtex cerebral. É daqui que a gente pega os pensamentos, capta os pensamentos. E aí, quando você começa a ter esses reflexos, fazendo meditação, começa a pensar nas coisas acontecendo do jeito que você quer, você começa a emitir ondas, e aí você está fazendo um condicionamento, aí adquire um condicionamento que você quer atingir. Exemplo: eu estou aqui, do nada vem um pensamento automático: o seu chefe não gosta de você, ou você vai ser demitido, ou esse processo não vai dar certo, ou essa viagem não vai dar certo. Vem na minha cabeça. Esse reflexo é um reflexo incondicionado, hoje não é seu, está direcionado a você, e você precisa entender o que é seu e o que não é seu. Isso é uma fronteira muito grande para as pessoas. Então, como é que eu vou me destruir? Como é que eu estou com medo de perder emprego? Isso é meu? Eu com minha capacidade? Não é. E eu tenho que fazer o que aí? Se eu fizer uma reflexão condicionada, eu vou desenvolver aí reflexo que vai bloquear esses reflexos incondicionados. As obsessões. A obsessão é um pensamento repetitivo e constante. Você não consegue desligar dele. Você não consegue desligar. E aí há uma batalha muito grande. A experiência de Pavlov, ele pega os cães e começa a fazer vários estímulos para o cão, com comida, para ele salivar a boca. Ele faz algumas repetições com os estímulos que levam ao cão fazer situações automáticas, a latir, a querer, a beber água, a comer. Na psicologia tem Skinner, que faz os condicionamentos dos ratos. E Pavlov, ele traz essas experiências. É assim que os espíritos fazem conosco. Quando você dorme sem buscar a sua proteção, sem fazer o seu condicionamento, sua reflexão, a oração que ela falou, meditando na oração, se você não fez isso, ele vai vir à noite, o espírito, depois da hora morta. Qual é a hora morta? De 4 a 5 da manhã. O espírito vai vir, vai chegar até a sua cama e vai fazer aí os condicionamentos para você. E esse condicionamento ele pode levar você, que é o próximo capítulo nosso, a hipnose. Ele pode hipnotizar você e transformar você uma certa vez que você, quando você volta para o corpo físico, você vem todo dolorido, você vem todo machucado, ou vem todo distorcido a sua mente.
Os espíritos, eles trabalham muito conosco. Por isso que muitas vezes a gente acorda 3 e pouca da manhã, sempre 3 e pouca da manhã, porque a gente está se aproximando da hora nova. E a gente está vendo, a gente sente, pressente que o espírito, aquele simples inimigo, está se aproximando da sua casa. É o que a religião fala do inimigo. É o inimigo. Esses espíritos estão aí, muitos vagando, outros esperando a oportunidade para acessar aí os espaços que a gente vai dar para eles. Ah, Pedro, eu me acordo sempre 3 horas. 3 horas e 5 é 3 horas e 18 minutos. Eu me acordo. Eu sempre me acordo 3 horas e 18 minutos. Você está acordado porque você estava ali fora do corpo físico, percebeu energias estranhas se aproximando da sua casa. Por isso que é importante o Evangelho no lar. Quando você chama Jesus para sua casa. E muitas das vezes a gente não consegue chamar Jesus, a gente chama um amigo, dá uma cachaça em casa, quem bebe, come carne, e assim por dentro. A gente chama os amigos para isso. O seu tempo, que você precisa adormecer, botar o corpo, botar seu celular para carregar, você bota lá o seu corpo, quer sair, dá sua voltinha, o seu pé espírito, você não vai, porque você fica com medo. E você sente que você vai ser atacado. A gente vai ver depois esse condicionamento como é interessante. O espírito vem, você está dormindo à noite, e ele chega até você, você está ali vendo, a gente não dorme. Ninguém aqui dorme. Ninguém dorme. O que dorme é o corpo físico, é o corpo que precisa, a gente não dorme. Nós nunca dormimos. E no mundo espiritual, nas palavras de Jesus, não tem noite e dia, só existe dia. Existe luz o dia todo. Quem chegar na namorada aqui e dizer assim, não, eu quero ver a lua, as estrelas, vai ter que descer para a terra, para aqui no umbral onde nós estamos, para ver a lua, para ver as estrelas, e tem toda essa mudança. Então no mundo espiritual é tudo claro, gente, todo dia. É chato? Todo dia. Para quem é amante das estrelas na lua, é chato? Mas é assim mesmo. Então, a gente tem essa situação. E voltando a Pavlov, os espíritos obsessores fazem muito isso com a gente. Do nada a pessoa acorda doente. Do nada, doente. Do nada, sem aumentar o lado do corpo. E muitas das vezes a entidade chegou lá e provocou isso nela. E ela retorna para o corpo tão assustada. E muitas das vezes a gente acorda de manhã e faz isso. Desmagnetiza toda a memória curta que você assimilou durante o seu sono, durante o seu desdobramento. Todas as noites a gente sai do seu corpo físico, toda noite a gente conta com as pessoas. A gente vai falar sobre sonambulismo, sobre essas viagens de desdobramento. Então, entenderam aqui essa condição de Pavlov com relação aos estímulos? Os espíritos, eles fazem isso conosco. Eles estimulam a gente a brigar com o outro. Eles fazem toda essa situação. E a gente precisa estar vigilante com relação a isso. Por que acordei agora com muita vontade de brigar? Com muita vontade. Por que acordei agora com vontade de pedir demissão do meu emprego? Por que eu pensei nisso? Se eu estava dormindo tranquilo, saí do meu trabalho tranquilo, agora já estou com vontade de largar. Porque agora eu não quero mais ficar com minha esposa, com meu esposo, com minha namorada, com meu namorado. Por que eu decidi não querer mais? Por quê? Se até ontem, antes de eu deitar, eu queria. Por que essas dúvidas? Os espíritos colocam muita dúvida na gente e estimulam a gente para fazer coisas que não eram legais. Quantos que você já visitaram o presídio ou já viu aí alguma situação de uma pessoa sendo julgada popularmente, de outras pessoas, por um ato que ele disse que não lembra? Aí eu matei, não lembro. A pessoa fala assim, isso aí é assassino, não tem jeito. Ele é assassino. Ele é um assassino. Tirou a vida de alguém, sim. Será que ele fez sozinho? Sim, foi ele que fez. Mas ele foi impulsionado, foi induzido? Foi induzido. E é isso que Pavlov mostra com relação aos cães. Ele estimula os cães. Os espíritos estimulam a gente.
questão do livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos Espíritos: se os Espíritos influenciam em nossa vida. E os Espíritos falam para Kardec: muito mais do que imagina. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Então, muitas coisas que a gente está fazendo, muitas coisas não é nossa. E quando é que eu vou saber? Quando eu começar a condicionar os meus reflexos. Se eu não condicionar os reflexos, vai ser difícil. Essa semana a gente já atendeu 5 pessoas que tentaram suicídio. 5. Aí você vai perguntar: por que tentou suicídio? Desses casos todos que a gente sempre recebe aqui relacionamento não deu certo, financeiramente está mal, e terceiro, não gosta do corpo. E não gostar do corpo está ligado à família, está ligado a muita coisa. E aí quer desaparecer porque acha que é um problema e esse problema se resolve dessa forma: desaparecer, não vai desaparecer, vai ficar preso, e preso a esse reflexo que ela está construindo, que é o suicídio. Vai ficar preso repetitivamente à ação que ele fez com ele próprio. Então é muito difícil para nós aqui olhar para esses 3 pontos e dizer assim: aonde eu estou? Eu estou com meus reflexos incondicionados maior em mim, ou seja, eu me alimento como sólidamente, sinto uma fome. Eu fui, a minha família, ninguém deixa resto de comida no prato. Eu tenho que comer até o final, mesmo sem querer, sem comer, não deixar mais resto no prato. Quantas vezes a minha mãe fala assim: bote, eu todo mundo fica comigo, bote que você vai comer, se botar mais, vai comer. Gente, os olhos maiores da barriga, mexia, e no final ficava olhando assim para minha irmã, querendo botar os pratos ali: não bote não bote não, que tem gente que não quer. E aí eu fui condicionado assim. São os condicionamentos que estão ligados à comida, à fome da gente. Todo mundo tem fome, todo mundo tem sede. Esse reflexo condicionados, esse reflexo é natural. Agora, a gente precisa criar os reflexos condicionados. Eu sou a pessoa mais linda do mundo. Você tem que criar esse reflexo em você. Senão ninguém vai te achar bonito. Ninguém vai te achar bonito. Se você achar que você é realmente esse zero ao contrário, negativo, você vai ser essa pessoa aonde estiver. Vamos conceituar. Você precisa criar reflexo positivo para você. E nós, médicos, temos que ter essa capacidade de sempre virar esse jogo. Por isso que eu estava falando: quando você tem um conhecimento, você começa a fazer estratégias para viver junto com uma coletividade. Porque ser médico não é fácil, viver numa coletividade como médico. Não é fácil. Não é fácil. Imagine você, eu aqui. Eu chego no trabalho em qualquer lugar, eu vejo os espíritos. E aí? É fácil. Passo por eles, passo que não estou vendo, mas eles sabem que eu estou vendo eles. Eles vêm atrás de mim. E aí? Faço o quê? Corro com medo deles? Passo com medo deles. Aí, alguns eu consigo falar, outros não. Eu peço ajuda, os espíritos vêm e liberam. Não tem jeito. É assim como vivendo. Eu montei estratégia para isso. E você que é médico, você que é médico, tem que montar estratégia. Por que eu chego na casa de manhã e me dá essa dor de cabeça? Ou eu chego na casa do meu irmão e me dá essa dor de cabeça? Não tem casos assim? E qual é a sua estratégia agora? Não ir mais na casa da sua irmã, não encarar sua mãe? É isso a sua estratégia? Você tem que criar aí reflexos condicionados, mentalizando a casa da sua irmã, você entrando lá dentro sem sentir essa dor de cabeça. Como? Fazendo sua meditação e criando ao seu redor uma couraça de fogo, de luz. E você acha que não vai criar em você não? Vai sobrar, vai isso de mim? Vai criar assim. Porque a gente já aprendeu no capítulo 6 sobre a força mental. A força mental é tão bacana, gente, que tem gente que torta uma colher olhando para ela aqui de longe. A colher que já viu? O pessoal chama de mágica. Torta, velho.
Teve um caso de uma pessoa aqui de Paulo Afonso, que ela inverteu o intestino dela. Ela inverteu. E ao invés de descer, a comida não conseguia descer. Ela inverteu o intestino. Teve que fazer uma cirurgia para voltar para o intestino. E aí? E o intestino é a nossa segunda célula, nossa segunda mente. Gente, esse caso foi aqui em Paulo Afonso. Ela não defecava mais nada. A comida ia voltar, a comida ia voltando, não conseguia. Quando fizemos o exame, o intestino estava invertido. E aí? É possível inverter o intestino? Deve ser, né? E aí aconteceu isso. Então, os espíritos podem fazer com a gente até transformar a gente em algo que a gente não é. E eles vão usar muitos recursos. Aí vem os reflexos psíquicos, né? Que é os nossos hábitos mentais, adquiridos ao longo das muitas vidas anteriores nossas, e nessa que estamos vivendo aqui, que pode estar condicionando aí o nosso momento. Gente, olha que interessante, reflexos psíquicos, né? São induzidos no pensamento, a sensação repetitiva. E aí a gente sente ali, eu acho que vou ter um ataque de pânico agora. Gelando, meus braços, minhas mãos estão gelando. O coração está aqui, cardíaco. Eu sei que eu vou entrar em pânico. Esse estado psíquico da pessoa, esse reflexo psíquico aí, pode levar ele à indução mental e vai dar fatal. Ele vai entrar aí em pânico. Já sei, é minha ansiedade. É minha ansiedade, se eu não tomar um ansiolítico agora, não vou conseguir me segurar. Não vou conseguir me segurar, tem que ser remédio. Tem que tomar um remédio. Se eu não tomar o remédio, não me seguro. Está ouvindo a Larissa aí? Está apontando para você. Ainda bem que você não está escutando. E aí a gente fica nessa situação. E aí a gente começa a induzir. Gente, no manual do estudante paralisador, tem lá um capítulo inteiro sobre indução mental. Eu posso aplicar o passe, induzindo a pessoa para qualquer situação, inclusive para a cura dela. Para ela se auto-firmar. Para ela melhorar a sua ansiedade. Numa indução. Tem pessoas que chegam para você, fala tanto com você que na sua cabeça diz assim, eu vou fazer esse curso. Aí conversa com a pessoa assim, não faça isso, não presta esse problema, vai agarrar dinheiro fora, você vai fazer o que é, você não faz. Não se inscreve. Não tem pessoas que é assim. Ela começa a mandar para você um reflexo. Que reflexo ela manda para você? Reflexos condicionados. Mas você tem que lutar com relação a isso. Eu vou fazer. Ou vou pagar para isso. Não é assim que a gente faz. Ou existe mesmo. Então, esses agentes que a gente tem no nosso pensamento, as sensações que se referem, são precedidos pela indução mental. E aí destaca aí a importância dos processos mediúnicos. Quando você conhece os processos mediúnicos, então, taquicardia que está sendo, tem esse que quer comigo. Minha mão suando, e esse negócio no meu estômago, isso é presença espiritual. Isso aí é da minha faculdade mediúnica. Você vai entender aí esse reflexo. E você vai fazer o quê? Que indução você vai fazer? Uma prece. Ou você vai mudar o seu pensamento para que essas sensações e esse pensamento repetitivo não tome lugar dentro de você. Tome lugar que é alguém que quer comprar alguma coisa. E aí, gente, quem são os agentes de indução mental? Aí, se eu pegar um bom livro, é um agente de indução mental para mim. Se eu escutar uma boa música, é um agente de indução mental. Se eu for para debaixo do chuveiro tomar aquele banho gostoso, é um agente mental para mim, indução mental. Se eu ouvir conselhos bons,
ou ter uma visita de uma pessoa agradável. É uma indução mental. Então a pessoa tem que sair do ambiente que está e buscar outros ambientes a fim de que ele comece a fazer uma indução mental. E ele vai trabalhar os seus reflexos. É difícil demais para nós velhos, né? Que está dentro do campo mental, as ligações com os espíritos encarnados e desencarnados. São muitos espíritos que se conectam. Todos nós estamos conectados. Todos. Veja suas conexões. Veja quem está se aparecendo próximo a você. Quem está perto de você. Veja quem são essas pessoas que estão junto de você. Veja a sua necessidade de ficar perto de quem. Quem é que você quer? Veja a sua necessidade, né, Marcelo? Está falando para Giovanna. A necessidade é dele, né, Giovanna? E aí a gente começa a ter essas ligações. Há um risco de ligação com o espírito inferior quando a vibração mental da nossa é negativa. Então, se eu vim e aí eu estou passando, eu tive uma perda lá de dinheiro, eu perdi R$100. E aí, poxa, eu procurei todo canto, não achei R$100. R$100 é uma boa grana, né, gente? E aí eu fico preocupado, perdi R$100. Baixei minha vibração. Estou me chamando de burro, estou me chamando de idiota, estou me achando que eu não consigo controlar nada, perco tudo. E quando eu falo com uma pessoa que é da família, você só não perde isso aí, você está tudo agarrado em você, seus braços. O resto você perde tudo. Isso é um reflexo do quê, gente? Que indução foi essa que a pessoa passou para você? Já dando para você aí o feedback que você realmente esquece tudo, perde tudo. E você precisa aí mudar alguma coisa, ela fala isso para você, tá? Se acostume com isso, tu é isso aqui dentro, tu perde tudo. Se ela vê com indução mental para você positiva, ela dizer para você, então você precisa controlar aonde você guarda essas coisas. Arruma uma caixinha para guardar suas coisas aqui, que é para você pagar. A chave tem que estar nesse quadril de chave, né? Assim. A gente começa a organizar ao nosso redor, nosso ambiente. A mesma coisa é a nossa cabeça. A gente precisa organizar os pensamentos. Porque quando eu chego à noite, eu começo a ter esses pensamentos. Porque durante o dia, quando eu estou produzindo serotonina, eu não tenho esses pensamentos ruins. Mas quando chega à noite, que eu começo a produzir melatonina, eu começo então a ter aí a indução de espíritos que conseguem me atingir. E muitas das vezes os espíritos são tão espertos que colocam a pessoa no quarto escuro. Não precisa chegar no mundo, ela está no quarto escuro. Um depressivo fica assim, fica no quarto escuro, fica o tempo todo ali, não toma banho. Se chegar alguém em casa, ela não quer falar com ninguém. Não quer falar com ninguém. Precisa o quê? Dizer para ela o quê? Alguém tem que induzir a ela o quê? A um bom banho, a sair dali, ligar a luz para ela sentir a luz do ambiente, ficar claro. Abrir as janelas para entrar o sol. Convidar ela para comer fora de casa. Isso é um jardim. A gente precisa aí induzir. Gente, como fazer isso? Aí a gente tem que ter um discernimento. Isso é meu? Isso é do Espírito? Ou isso é reflexivo do ambiente que eu estou? Aí eu vi agora um acidente ali. A tendência agora é eu sonhar com coisa ruim à noite. A tendência agora é eu não ficar bem. Esse reflexo ali que foi conduzido para você, você viu aquele acidente, esse reflexo, se você não combater ele, você vai ter aí o seu colo induzido, você vai induzir você mesmo, e você vai sofrer por isso. Você precisa neutralizar os reflexos que são negativos. Estou dando um exemplo do acidente, mas pode ser outro exemplo. Uma pessoa falar para você de outra pessoa, olha, tu é amiga daquela pessoa, você não vale nada. Poxa, por que ela fala isso? Né? Por que ela não fala para ela, não fala para mim?
vezes a pessoa, fulano é assim, assim, assim. Por que tu fala para fulano? Ele fala para mim. Você vê ela dessa forma, eu não vejo ela assim. Fala para ela. Mas ela é tão medrosa, né? E tão fraca que ela não vai falar para o outro, vai falar para você, para que você retribua, você seja esse garoto de recado. Então você vai pegar agora um reflexo que não é seu, vai induzir em você e você vai carregar uma coisa que não é sua. É assim que as pessoas fazem com a gente. Coloca os pesos, os seus reflexos que a gente absorve. Quantas adolescentes hoje que não conseguem nem sequer saber comprar uma roupa no comércio? Não sabem nem sequer fazer uma feira no supermercado. Conheço mulheres feitas já na mãe do adolescente que não sabe fazer isso, não sabe planejar, não sabe o que falta para ela. O que falta? Faça o que mais a limpeza, vai comprar um monte de trabalho de limpeza, papel higiênico, não sei o que, aí não sei o que, água sanitária, e enche de casa só esse negócio. Esquece que tem que trazer o alimento, esquece que tem que trazer ali para dentro de casa toda uma situação que ela precisa, que é um conforto. Aí não tem mais uma coberta de cama, é uma só. Então as pessoas perdem o estilo. Mas o item que a gente está falando aqui é o item do discernimento. Se você começar a discernir a sua vida, você vai ter um leite na sua vida. O leite da sua vida vai ficar de sua mão. O timão aqui vai ficar de sua mão. Você vai conseguir escolher melhor. Você vai conseguir estar melhor em qualquer lugar que você esteja. Mas se o seu leme estiver na mão de outro alguém, você está bem. E muitas das vezes os espíritos estão aí direcionando a questão 459 dos espíritos. Cada pergunta se eles fazem a gestão nossa, fazem muito mais. Então você precisa saber: peraí, o que é isso? Esse pensamento está me moldando aqui a minha realidade interior e a minha realidade exterior. Já vê aquela pessoa com toque, limpa, vai tomar um banho, se perde tudo e passa hora e mais hora dentro do banheiro. Já viu pessoas assim? Não. E aí, como mudar esse reflexo nela? Esse condicionamento dela? Como é que você muda? Como é que você muda uma pessoa que está pensando em suicídio? E diz para você que não está aguentando, que vai fazer. E já sabe como fazer. Com remédio, pulando na ponte, tomando isso e aquilo. Já sabe o que fazer. Como mudar esse condicionamento que não é dela? Que ela pensa que é dela, mas não é dela. Ela está sendo ali condicionada com os reflexos que não é dela. E ela precisa criar novos reflexos e ter uma indução mental capaz de suportar isso e neutralizar isso. Para muitos é muito difícil. E aí o que acontece? Tem que ir para um psiquiatra para tomar remédio para dar demência no hipotálamo, no tálamo, para você não conseguir ativar os reflexos que não é seu. É por isso que a glândula pineal, essa que está aqui do lado esquerdo nosso, é a glândula das nossas faculdades mediúnicas. Ela é a glândula principal. É ela que direciona o hipotálamo, o tálamo, e vai direcionando os órgãos inferior, posterior. É esse condicionamento que o espírito vai atingindo aqui e vai tendo uma ação aí que você, depois que faz, se arrepende. Olha quantos reflexos que você teve, quantos condicionamentos. Que hoje você fala assim: mas se eu voltasse ao tempo, eu faria diferente. Será que os seus reflexos, os seus condicionamentos daquela época, as pessoas que estavam ao seu redor, disseram que era para você fazer esse curso, que você tinha que estudar assim? Disseram que aquela pessoa era a pessoa ideal para você? Todo mundo acha um defeito da pessoa. E você? Qual o defeito que você está vendo dela? Mas o outro pode induzir em você essa situação. E você pode perder algo que está ali prometido no seu caminho, presenteado pela sua vibração. Você encontrou aquele outro pela vibração. Nós nos encontramos por vibração. Então, o pensamento é uma força viva. Ela vai e volta para nós e vai moldando a nossa realidade interna
externo. Então a pessoa que está lá com toque, limpando, tomando banho, se pegando, essa realidade interior dela, que ela está externando para fora, esse pensamento de que ela está limpo, tudo está sujo, tudo está. Ela precisa entender por que esse reflexo. Por que ela está tão condicionada a isso? A psicologia é bacana, gente. A gente vai buscar aí para justamente trazer para você o inconsciente dela, porque tem algo guardado dentro dela. Imagine a pessoa pegar o corpo dela agora e começar a cortar, cortando o corpo. Por que está cortando? Porque ela não gosta do corpo? Será que tem algo no corpo dela que alguém tocou e deixou nela e ela não está gostando daquele corpo? Será? E aí a gente precisa entender isso. E nós conseguimos aí, através dessa força, que é a força criativa, que toda a mente vibra e se conecta com o pensamento que cultiva. Então, somos nós que geramos nosso pensamento é gerado no corpo mental. Nós estamos no corpo mental. Eu estou no meu corpo mental. Você está vendo aqui meu corpo físico falando, mas eu estou no meu corpo mental. Eu sou o espírito, eu sou energia. Vocês também são energia. Vocês não é o corpo físico. Vocês não é o corpo espiritual. Você é essa energia, você é esse espírito criado por Deus. Simples e ignorante. E que em cada tempo você está buscando sua evolução, se melhorar. Todos nós somos candidatos a santo. Todo mundo aqui vai chegar à santidade. Vai ser canonizado no tempo. Ou aqui na Terra, ou em outro planeta. Nas mesmas condições que você esteve. Então, a reflexão é vista como um processo essencial para a formação da força criativa incessante. Vocês estão entendendo a parte da reflexão? Eu comecei com uma mulher meditando, não foi isso? Estão entendendo, gente? E tudo começa com essa parte reflexiva nossa. Tudo começa na reflexão. Tudo. Se você controlar a sua reflexão, você controla a ansiedade, você controla a depressão, você controla todas as doenças psíquicas e mais, todas as influências espirituais, que é o mais essencial. A psíquica, tem o psicólogo e o psiquiatra vai trabalhar você, mas o espiritual você controla. E controlando o espiritual, tudo ao seu redor, tudo, o psíquico, o psicológico, tudo se renova. Nossos problemas são muito mais espirituais do que físicos. Imagine aí você agora, o seu pensamento. Nesse momento, tem alguma emoção que é o pensamento emocional? Lembra a primeira aula que a gente falou do pensamento que se divide em sentimental e emocional? No seu dia todo, seu pensamento é como? Sentimental ou emocional? Ou seja, eu tenho medo, fico triste, entendeu? Eu fico com raiva, eu tenho angústia, eu tenho ódio. São pensamentos emocionais. Mas não, Pedro, eu adoro, me adoro mesmo, adoro minha família, eu fico todo tempo assim, alegre com toda essa família, estou feliz no meu emprego, estou feliz. Esse pensamento ligado ao sentimento, esse amor incondicional. Analise. Você está feliz de estar aqui? A gente precisa colocar essa intuição na gente. Porque a gente vai desencarnar, gente, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Nosso anjo guardião vai levar a gente dorme por 3 dias, depois vai acordar perturbadíssimo, sem entender que as pessoas vão dizer que você morreu, que você não morreu. Confusão na sua mente. E muitas vezes o Espírito se aproxima da gente. E aí aquele familiar, ao invés de ajudar a gente, prejudica. Começa a cabelo cair, insônia, a gente não consegue mais dormir. E vai até entrar na depressão. Ansiedade, eu dou forte na coluna, vai fazer cirurgia de coluna sem necessidade. Por conta de uma situação que você não conseguiu criar reflexo. Você não conseguiu criar uma emoção para aquilo. E aí, gente, a força, ela atua como dínamo, ou seja, como um gerador nosso. Ela assimila, ela faz o automatismo das correntes mentais semelhantes. A gente começa a assimilar e começa a se comunicar, mandando força para lá, pensamento para cá e voltando para a gente. Aí vai enviando e recebendo pensamentos simpáticos ou
conforme a sua forma de pensar. Se for emocional, se eu estou triste, quem vai ficar perto de mim? Triste. Vai vir espírito desencarnado e vai vir pessoas encarnadas tristes. E eu estou criando reflexo e estou aí vivenciando meus reflexos. Preciso mudar os meus reflexos. Por isso que a meditação é uma ajuda. Funciona como uma troca mental lateral quando a gente começa a ter um objetivo eficiente que a gente quer fazer aqui. E aí, como destaque aí, uma ação dependente da distância espacial entre uma pessoa e a outra, e ela tem essa ligação com telepatia, com pensamento. Se nós estivéssemos aqui agora e você para e neutraliza o seu pensamento, porque na mediunidade a gente tem que fazer o quê? Tem que concentrar. O corredor do trabalho mediúnico fala assim: concentre-se, concentre, deixa você concentrar. Se você sabe concentrar, então medite. Não sei meditar. Então mude o seu pensamento. Não consigo. Gente, você está preso. Presa, com uma armadilha, presa. Precisa alguém abrir essa armadilha e tirar você da vida. Você precisa ser resgatado. Se você não consegue se concentrar, se você não consegue meditar, se você não consegue sair e entrar em qualquer ambiente na sua mente, está preso. Precisa se libertar. Rapaz, eu não consigo sair desse problema. Eu não consigo perdoar fulano. Me roubou. Hoje eu não tenho mais casa. A casa me deu um golpe. E eu não consigo. Estou preso. Uma força criadora ali criou essa situação, criou, e eu estou assimilando e estou com o pensamento automático. Difícil mudar esse pensamento. Só vai mudar se eu pegar de volta o meu terreno, a minha casa. Ou o outro perder essa casa, ou ela se destruir. Ali abriu um buraco no chão, ela foi embora. Nem eu, nem ele. Aí, não é assim. A mesma coisa no relacionamento. As pessoas se constroem juntas. E quando elas se separam, o que acontece com ela? Tem que o quê? Dividir. Tem que se dividir. E aí, se o outro disser assim: não, eu não quero nada do seu, você vai ficar assim pensando: quer alguma coisa complexa, deve ter outras coisas, vai me deixando com essa bagaceira aqui. Daí você vai ficar suspeitando. Então a gente precisa entender que a gente envia e recebe pensamento. Todo tempo, para toda hora. É assim, gente. Ó. As correntes mentais, a gente vai se harmonizando entre as mentes simpáticas, independente da distância que ela esteja. Eu posso estar agora conectado com alguém que está no Japão. Pela forma que eu estou pensando. Poxa, Pedro, como é que você está aqui na noção do Japão? Gente, como é que a rádio agora, eu pego a rádio agora, ligo e ligo a MFM, como é que ela chegou aqui? É um instrumento eletrônico, isso é normal, isso é uma realidade, você não sabe o que é isso não, Pedro. Tem uma antena, aquela antena joga uma frequência, vem ondas magnéticas, em frequências moduladas, é o FM, frequência modulada, e meu aparelho está aqui ajustado por essa frequência. Somos nós. Nós somos esse rádio agora. Você vai estar sintonizado conforme a sua forma de pensar. Gente, olha, não dá outra. Só pega, olha o teu dedo puro. Só arruma um que presta. Nenhum que presta. Tudo vem para me prejudicar. Ou só uma mulher que não presta. Aí pessoas falando assim. Ela cria esses reflexos e ela começa a induzir nela, e ela começa o quê? A assimilar essa força que ela direcionou, retorna para ela, e ela vai fazer o quê? Vai aí sintonizar e vai se harmonizar com essas pessoas. Sai um, vem outro, vai um, vem outro, todos prejudicando você. Porque você está assim criando esse reflexo. Você não está achando que vocês pensamento paradinho aí, estão trabalhando na mente, muita reflexão. Isso é beleza.
E aí, gente, a gente é como se fosse tomada. Uma carga que tem um plug e vai se conectar a uma tomada. 610 ou 220 volts, a depender de como você está aqui. E muitas das vezes a gente se conecta com o outro, se plugando ao outro. E muitas das vezes você está em ambiente que tem todo o reflexo condicionado ali, as pessoas bebendo, xingando, falando. E você chega naquele ambiente e você sente na hora. Quando os seus reflexos não é pertencente àquele ambiente. Você vai ficar lá. Você não vai ficar lá. É assim que acontece. Os espíritos vão chegar na gente, vão chegar em casa e ficar na sua casa. Ele não vai esperar a hora nova, 4 da manhã em cima. Ele vai ficar na sua casa. Aonde? Naquele quarto de dispensa que você guarda tudo bagunça. No seu guarda-roupa está cheio de roupa velha, mas você nem usa. Entendeu? Ele vai estar ali. No banheiro, área úmida, vai estar no banheiro. Sabe aquele banheiro que você vai lá, defende e deixa o vaso lá aberto, portas abertas? E toda aquela atmosfera que está ali, imagine, eu estava perguntando para um colega, que é espírita, eu falando com ele, e aí? Como os espíritos trabalham no dejeto deles? Porque nós também defectamos o mundo espiritual. Nós também comemos. Ou vocês acham que não? Quantas vezes o espírito chega com fome, a gente dá sopa, ele come sopa, toma sopa, ele toma água, ele toma remédio, não? E vai para onde esse negócio? Será que ela vai defecar também no mundo espiritual, não? E onde é que vai o dejeto deles? Eu perguntei para um colega, ele disse, rapaz, que cabeça é a sopa, ninguém nunca pensou, nunca vi livro nenhum, tem um banheiro, o cara lá, nem nosso lar ele fez isso, viu? Nosso lar. Gente. Nesse caso, seria a energia? Inicialmente, a gente come não, tá? Come defere, urina. Aí tem os banheiros realmente, né? Que é criado, plasmado para você. E sua mente está ali com aqueles reflexos. Aí eu gosto muito da carne de bode, né? Aí o cara está no espiritual querendo comer carne de bode. E aí os espíritos vão fazer o quê? Vão plasmar. O que é plasmar? Tira uma cópia de um prato aqui que você está comendo e leva para ele, ele come e sente o gosto da carne de bode. A única alusão de banheiro, eu vi alguma coisa na luna, tem um livro chamado As Três Velas do Lobisomem no Campo. As Três Velas do Lobisomem no Campo. Então, gente, independente da distância, a gente pode estar conectado a alguém. Independente da distância. E muitas vezes, a gente deixa o nosso corpo dormindo, recarregando, como nós colocamos na bateria do seu celular. Você sai do corpo, desdobra, vai até aquela pessoa lá no Japão, conversa com ela e volta. É um espírito simpático para você. E muitas das vezes você sai do seu corpo e encontra aquele espírito que vai andar com você, que é seu parceiro. Ali vocês conversam, ali vocês falam, e aí se projeta. Volta para o corpo e diz: fulano, uma noite maravilhosa, sonhei com você. Aí traz Freud para o seu contexto. Na verdade você não sonhou, você desdobrou. Você saiu do seu corpo e foi com aquela pessoa, e ficaram juntos. E aí os corpos se tocaram, o corpo espiritual faz sexo, ele beija, ele faz. A gente faz tudo que está aqui. No mundo espiritual a mulher só não para. O resto tudo acontece. Mas quer dizer, você falou que o espírito não tem sexo, a gente conserva o formato do corpo que está agora. Quem está no feminino fica feminino, quem está no masculino, masculino. Mas todos nós temos experiência tanto masculina como feminina. Andando um pouquinho mais, gente, olha aqui o serviço de troca mental. André Luiz chama Narcisa mentalmente para ajudá-lo no atendimento ao segundo marido de sua esposa. Emérito, que se encontrava gravemente enfermo. Ele está lá.
Ele vai, né? A família dele, quando vê a esposa contra o homem, ele fica bem de raiva, baixa a vibração, vai e fica no umbral. Nós estamos no umbral, fica no umbral. Fica um bom tempo no umbral de novo. E aí resgatado, isso está no livro nosso lá. E aí ele entende que não estava preparado para ver aquela situação que estava ali, no seu lar. Um filho veio lá, uma filha que não queria mais estudar, revoltada, a mulher com outro homem, e ele veio. E veio tudo isso aí, fica revoltado. Depois que ele chega, ele é resgatado de novo, que ele chega no mundo espiritual, ele diz: agora eu estou preparado para ir lá. Ele criou o que agora? Novos reflexos, ele criou uma indução mental que vai suportar aquilo ali. Então, a minha ansiedade agora, ela não vai me derrubar. Eu vou criar um reflexo, vou induzir em mim que eu vou suportar isto. Eu vou suportar isto. Como? Fazendo agora diferente. Se eu tenho pressa das coisas, eu vou deixar que ela aconteça como certo. Como é que eu faço isso? Primeiro, colocando reflexo de indução mental. Qual é a indução mental? Uma boa leitura, não é isso? Uma boa música, não é isso? Um bom pensamento, ouvir conselhos. Não é assim? É a mesma coisa no nosso mundo, aqui, que a gente está falando da doutrina espírita. No mundo espiritual. Os espíritos, eles ficam o tempo todo induzindo a gente. O teu anjo guardião induzindo você para o bem, e os espíritos que não querem você sendo aprovado de ano, induzindo você para o mal. E aí, o que fazer? Aí vem o discernimento. Então, não é que André Luiz vem, e aí o marido da esposa dele, o novo marido da esposa dele, está lá doente, enfermo, problema com infecção pulmonar, tal. Ele então ali, olha, no pensamento, ele pede a quem? A Narcisa, que está no nosso lar, ele está na terra. Ele está junto na casa dele. E ele vê o homem doente e agora ele começa a criar reflexo de querer ajudar esse homem. A atmosfera dele melhora e ele começa a se comunicar mentalmente com Narcisa. Se ele tivesse um pensamento ruim, ele conseguiria? Não consegue. É difícil a gente manter o pensamento constante e bom. É difícil. No mundo que o externo influencia no nosso interno. Basta que alguém diz assim: está gordo, está feio, está leve demais, acabou meu dia. Aí eu vou pegar esse pensamento automático e repetitivo, vou ficar repetindo para todas as pessoas: rapaz, não ter fulano, bicho dos olhos velhos, sei que eu estou gordo, você, olha meu Deus, mas você diz: ah, tu está lindo, está bonito, está jovem, rapaz, estou admirado. Esse reflexo, essa indução mental que ele colocou em mim, olha, foi uma indução mental, não foi? E eu peguei meu reflexo, que eu estava me sentindo para baixo, e eu vou para cima. Então, muitas das vezes os espíritos colocam você numa condição para que você vibre e se conecte com ele. Como é que eu me conecto com o marido hoje todo tempo? Nem todo tempo. Tem momentos que eu não consigo. Não estou ali numa condição de me conectar com ela. Mas muitas vezes eu me conecto com ela. Como vocês também se conectam com o anjo guardião de vocês. Então ele vai, pelo pensamento, se conecta com Narcisa e aí desenvolve um chá, uma medicação para ser aplicada no mundo. Isso espiritualmente, a gente pega lá, ó, bota a erva, faz e aplica no ser. Então, o que corpo ele está tomando? Um corpo perispiritual. É no corpo físico dele. Vai tomando o perispírito e vai sair do corpo físico. Porque nossas doenças estão no perispírito. Começa lá. Seja em qualquer grau, seja físico ou psíquico ou espiritual. Está no nosso perispírito. Até aqui tudo bem, gente? E aí, em resumo, né? A experiência telepática, quando há sintonia vibracional, é possível intercâmbio telepático entre consciência
entre encarnado e desencarnado, encarnado e encarnado. Exemplo, você está podendo ir, né, que envolve a comunicação instantânea do mentor espiritual em situação de auxílio urgente. Aí destaca as correntes mentais que harmonizam, né? Então esse capítulo a gente conclui, gente, propondo a vocês uma reflexão profunda sobre os nossos hábitos mentais, as nossas escolhas e a sintonia vibracional que você está agora influenciando na sua vida encarnada. Mas também na prática mediúnica e nas conexões espirituais que estabelecemos. Veja quais são os espíritos que estão se conectando a você, na comunicação. Qual desses você está sentindo mais? Quando ele vem, se conecta com você e você dá a comunicação. Qual desses você se identifica mais? Será que nos seus reflexos, que você também está ali, tendo seu reflexo induzindo em você, e aí atraindo, e na hora que você tem aí um momento de concentração e fica neutro, o Espírito vem se conecta a você, você se identifica. E muitas das vezes, por exemplo, eu dou muita comunicação com o Espírito ligado à igreja católica. Eu tive uma existência que fui bispo da igreja católica. E não fiz bom uso desse cargo como bispo. Hoje tem uma gama de espíritos em forma de padre, freira e cobra todo o tempo. E eu tenho que criar aí um reflexo e fazer uma indução mental para suprir essa dificuldade que eu não gerei lá atrás e que agora eu estou vivenciando isso. A gente vai dar uma paradinha de café 8h30, depois a gente volta no capítulo 13. Eu vou colocar esse material também no grupo. Acho que já colocar no grupo, mas estou colocando para vocês dar uma lida. Quem é que não está no grupo aqui ainda? Vamos observando. Lembra no grupo? Gostaria. Depois eu Luiz bota você no grupo lá. Ou eu boto você no grupo. Dúvida, gente? Vamos tomar um cafezinho de aldeia. Tem uns bolos aí na geladeira, bolo de milho, bolo de pudim com chocolate. Esses bolos são famosos. Vou buscar no Edu lá na feirinha. Vocês conhecem? Delicioso. Aí toma um cafezinho com ele, a gente retorna. Só cuidado mesmo. Mas é bom. Ô gente, vamos lá, né? Eu estava pensando aqui comigo que eu não foi a primeira vez em São Paulo, só foi uma vez só. Eu estava na Avenida Paulista, aí chegou um jovem, vestido de amarelo, com um baú da felicidade. Baú da felicidade. Aí a menina falou, não sei o que e tal. Fala um pouquinho com o senhor. Qual a data de nascimento seu? Aí eu disse, a data de nascimento chegou lá e disse, você tem possibilidade de rodar um peão, não sei o que, não sei o que. E aí você vai ganhar, vai ficar rico, não sei o que, blá 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 blá, ele está assim. Olha a indução mental dela para mim, né? Primeiro, ela criou o reflexo. Que reflexo foi esse? Condicionando ou incondicionando? Que reflexo foi esse, gente? Reflexo condicionando. E aí começou a induzir em mim. É assim que os espíritos fazem com a gente. Gente, todo acontecimento da sua vida é pertencente a você. E você é o causador dos seus acontecimentos. Nenhum acontecimento aconteceu em sua vida, senão você o produziu. Analise os acontecimentos da sua vida. O que é que você está produzindo para você? E aí a gente vai falar sobre os fenômenos hipnóticos indiscriminados. É muito bacana esse estudo, dessa parte desse capítulo 13. Vocês estão conseguindo ler esse livro? Não parece tempo, né? Não há tempo, né? É melhor vir para cá e eu explicar aqui algumas coisas aí. E depois ler o livro, depois não. É o meu das cumpridas vezes. E aí, gente, a gente vai ficando assim, né? A gente precisa sair desse hipnótico da vida da gente. E aí esse capítulo é muito interessante, que ele vai falar sobre o hipnotismo vulgar, grau de passividade, ideia tipo e reflexos individuais,
uma aula de violino que é hipnotizante. A hipnose e a telealimentação e a sugestão e a afinidade. Esse capítulo todinho é sobre isso. Gente, é bacana demais essa parte desse capítulo. Alguém tem curiosidade de ser hipnotizado? Eu tenho curiosidade de hipnotizar. Tem a hipnose também, sem ser essa discriminada, a direcionada. O cara tem um problema lá, que ele não consegue andar no elevador. Pega o elevador para ele, não vai conseguir. Ou andar de avião, não consegue. Então tem hipnose direcionada para esse problema. Ok? E aí, gente, hipnotismo vulgar, o que é isso aí? A gente estudou há pouco tempo sobre reflexos condicionado e incondicionado. É importante que o hipnotismo vulgar está ligado aos reflexos condicionados. É o hipnotismo vulgar. Então, quando alguém começa a falar para você que você é fraco, ele está condicionando você, ele está fazendo o quê? Um hipnotismo vulgar. E o ato de hipnotizar seria uma atuação mental sobre o espírito de uma pessoa, de outra pessoa, ou sobre uma pessoa, sobre outra pessoa. É o ato de atuação mental. E aí, quando se fala de hipnotização, a gente pensa que aquela pessoa que chega assim, bota um peso, né? Bota um relógio, e você fica vendo atividade. E aí você vai sair, e vai sair de você, e aquele outro vai ordenar você. Para que essa impressão se persista profundamente, não deve haver maior relacionamento entre o emissor e o receptor. Vai ter que ter um equilíbrio, vai ter que ter uma ressonância. E nós chegamos até a ressonância. Muitas das vezes os espíritos começam a condicionar a gente de uma certa forma e começam a ter uma simbiose. O que é uma simbiose? É como se eu estivesse andando aqui e tem alguém andando do meu lado, igualzinho a mim. Aí é uma simbiose. Eu tenho vontade de comer, eu como ele está comendo comigo. Eu tenho vontade de correr, como ele está correndo comigo. E muitas das vezes os espíritos começam a ter essa simbiose com o outro. E aí começa a persistir, né? Portanto, a faculdade de hipnotizar para persistir em alguém reclama dos outros obediência e respeito. Então, quando eu começo a hipnotizar uma pessoa, eu tenho que deixar na condição de obediência e de respeito a mim. É a minha voz que vai dar aí a saída para ela. Está aqui um ato de hipnotizar, né? Aqui ele está reclamando dos outros e ele vai agora nesse momento para ter obediência e respeito através desse vento aqui, ele está balançando, ele vai acompanhando, sai do pensamento dele, né, para o pensamento do emissor. E os dois vão ficar como se fosse emissor. Então a hipnose é um estado de consciência que envolve a atenção focada e a consciência periférica reduzida, caracterizada por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Então eu vou sugestionar, eu vou trazer para aquela pessoa o estado de consciência dela, pensar em inconsciente para consciência, é o que nós estamos agora, estado de consciência. E aí, esse estado mental, que é usualmente induzido por um procedimento conhecido de indução hipnótica, que é composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. Acontece muito isso, gente. E aí, na doutrinação, o Espírito vem, se conecta comigo pelo cordão prateado, todo mundo já sabe como é que é isso. O Espírito entra no corpo da pessoa, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. A ciência fala isso. O Espírito entrou naquela pessoa. Não entrou. Entra em ninguém. Não tem como entrar em ninguém. Pegou ela, o Espírito pegou ela. Não pegou. Ele se conectou. Se conectou com ela. E vamos supor que esse Espírito, ele estava aqui em vida, teve diabetes e amputou uma das pernas. Ou as duas pernas. E ele está lá sem essas duas pernas. Nós chegamos do jeitinho que a gente chega, parte daqui. Se você parte com câncer, chega com câncer. Se partiu aqui normal, chega normal. E lá no mundo espiritual a gente precisa ser trabalhado. Então, esse espírito que perdeu a perna, ele perdeu a perna de perna. Perna no corpo físico. Mas a perna no perispírito dele é igual, dentro do corpo igualzinho esse aqui. A perna no perispírito dele está lá. Só que ele não sente
a perna. Ele está sentindo a perna, mas ele não sente a perna principal dele. Então, na hora que ele se conecta com o médico, o que acontece? Vai ter um choque anímico. E a mediunidade é animismo. E tem que existir esse choque anímico. O que é um choque anímico? É como se você pega alguma coisa que está ali alimentada, energizada, e vê uma outra energia que se conecta. Dá esse choque anímico. Elas vão se conectar. E dá esse choque anímico. Então é que o espírito se conecta aqui, ele está sem a perna dele, mas eu médico, estou com minhas pernas normais, física, pé espiritual, e ele tem as pernas espiritual dele, só que ele não está sentindo a perna. Aí na hora o treinador fala para ele o quê? Ele disse, não estou sentindo minha perna. Ele disse, mexe os seus dedos dos pés. O que é que o doutor está falando para ele? Está fazendo o quê? Uma indução mental. Você está com o seu pé, mexa as suas pernas. Não tem perna, mexa. Não tem perna. Mas aquela perna que você perdeu é seu corpo físico. Mas corpo físico, o que é isso? E eu morri, foi? Eu morri? Fica confuso na cabeça do espírito. Mas vamos supor que ele está desencarnado, sabe? Está morto. O corpo dele foi enterrado. Ele vai ficar ali agora em estado de choque. E nesse momento, o médico que está ali, né, conectado a ele, através do anjo guardião, o doutrinador que está aqui com o anjo guardião dele, começa então uma conversa, um diálogo. E vai dizer assim, mexa suas pernas. Suas pernas estão aí, mexa. Então, ele começa a induzir. E agora começa o que, gente? Um estado de obediência e respeito. Obediência e respeito. Aí o hipnotismo, quase hipnotismo. E agora? Você começa a colocar uma indução mental através de quê? De uma ideia. Que a gente chama de ideoplastia. Então, se você colocar uma ideia que você está protegido, você está aqui com os espíritos de luz do seu lado, e você agora é luz, você começa a criar luz na sua redor. Então, na hora que eu estou aqui criando ódio, que eu quero matar alguém, eu também vou criar essa atmosfera, e eu começo então a ter a telepatia e me conectar com aqueles que estão assim como eu. Está confuso essa conversa? Então, na hora que o doutrinador está falando com o médium, ele está fazendo o que aí? Um diálogo, e ele está fazendo o que? Uma indução mental. Está vendo a historinha parecida aí, conhecido seu? Está vendo alguém conhecido? Olha para a indução. Criando nele o que? Reflexo. E ele vai entender o reflexo incondicionado. Quais são os reflexos incondicionados? Mãe, mamar, isso, família, são os reflexos incondicionados. A gente sabe que estão ali, a gente vem dali. Então, se eu estou trazendo esse reflexo incondicionado, você lembra da sua mãe, você lembra do seu pai? Olha, são reflexos incondicionados. Mas eu posso condicionar para ele: olha, a sua mãe, seu pai está aqui. Reflexo condicionado. E ele vai tentar encontrar onde está a mãe dele e o pai dele. Mas eu não estou vendo. Não, realmente estou vendo, meu pai está aqui. É a mesma coisa você em casa, na rua, em qualquer lugar. O Espírito pode colocar em você reflexos, induzir você, o que nós chamamos de clichês mentais. Ele manda o pensamento dele, vai em ondas e você recebe. E começa a vivenciar esse reflexo. É a mesma coisa quando alguém chega para você e fala assim: está mal, olha, fizeram trabalho para você, fizeram macumba para você. É macumba isso. Fizeram macumba, fizeram coisa ruim para você, por isso ela não dá certo. Olha, fizeram macumba. E a pessoa vai procurar alguém que possa desmanchar a macumba. Como é que é a macumba que ninguém está vendo esse negócio? Onde foi colocada essa macumba? Isso é o que? Uma indução mental. Primeiro, quem fez a macumba criou o reflexo, pegou o seu nome, pegou uma calcinha, pegou uma cueca sua, pegou não sei o que seu, um objeto seu, e ali chamou os espíritos que
estão numa condição de escravo, ignorante, e diz: arrebente, separe esse casal, ou adoeça essa pessoa. E ele vai vir em troca de uma bebida, em troca de um cigarro, em troca de uma comida, que a gente vê postrada nas encruzilhadas. Irmãos nossos, que estão ali, induzidos ali, com muita fome, tem fome, comem, bebem, estão ali. Então é assim que acontece. Uma não que chega, encruzilhada e pega a galinha. Se você estiver ali, ele vai pegar o dinheiro. Às vezes não está ali mais, durante o dia não está. Mas se fosse à noite, ele se arrepende. Aí ele pega e cai. E durante o dia os espíritos vão ficar ali. Os espíritos só ficam no lugar escuro, no lugar úmido, escuro. Então tem ambiente escuro, sua casa não escura. Evite ficar nesses ambientes escuros. Então o que acontece? A pessoa faz esse reflexo com um objeto seu e depois alguém vai levar esse reflexo para você. Ah, fulano, tá mal, isso é macumba. Ele veio porque alguém fez esse reflexo e falou para ele: diga para aquela pessoa que está com macumba. Ok? É a mesma coisa que muita gente faz. Sai pregando Jesus naquelas pessoas. Eu vim aqui profetizar. Porque Deus está revelando para você, através de mim, essa palavra. A sua vida vai prosperar. Esses problemas vão diminuir. Quem não tem problema? Eu mesmo tenho milhares de problemas. Alguém não tem problema aqui não? Se a pessoa já fala assim: olha, Deus vai revelar, seus problemas vão resolver. Tu vai prosperar. Quem não quer ter coisas boas, dinheiro, fartura? O povo não quer. Então essa pessoa faz o quê? Uma indução. Que é que ele chama de pessoas que falam o quê? Persuadir o outro. Persuasão. É igual a cobra que está nesse instante agora no lago, lá, imitando ali a perereca. O sapinho. E ele acha que é um sapinho do outro lado. E vem em busca daquilo ali. Ele está o quê? Hipnotizado. A jiboia hipnotiza o sapinho, a perereca. Ela vem no seu ponto ali, que é captada pela cobra. Não é assim? Você chega agora, está andando na mata e dá aquele chutadinho. Você acha que está cascavel. É uma cascavel, a cobra está aqui. Ela já deu sinal para você: não se aproxime. Essa área é minha. Ok, Jumbo, não venha. Se você for, você não sabe onde ela está não cobrir as folhagens, está confundindo você e vai dar um bote em você. Então a mesma coisa os espíritos. Eles ficam camuflados em ambientes escuros, frios, gelados, até em vasos sanitários, nas fezes, se nutrindo das fezes das pessoas. Porque quando você coloca suas fezes físicas, vai também as fezes espirituais suas. Vai ali para as parasitas espirituais, e tem um espírito que se alimenta dessas parasitas espirituais que você colocou nas fezes. Por isso que você vai ver fé, você tem que fechar todo o vaso da descarga. Porque na hora que você está na descarga, gente, você se conecta com toda a rede de esgoto, com todo mundo. Tudo que é de parasitose, tudo vem para a sua casa. Por isso que o vaso sanitário tem que ter aquela águazinha. Você tem água, se tiver água, está errado o seu vaso. Tem que ter aquela água. Porque a água é a energia que vai deixar as parasitoses entrar em sua casa. Sua casa está conectada numa rede de esgoto ou não? Então todo mundo está se conectando. Tudo até aqui, gente. E aí, o uso da hipnose tem um propósito terapêutico, que é conhecido como hipnoterapia. A hipnose é uma ferramenta da psicologia. Os psicólogos vão utilizar a hipnose. Assim como também a acupuntura. Ele também pode utilizar isso aí. Circuito fechado, gente.
reparamos aí a hipnose, né? Quando você começa a hipnotizar o outro, você está aqui, esse junto aqui, ó, você forma um circuito entre você e ele. A gente já aprendeu sobre isso. E aí, esse operador perde silêncio para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber a influência. Então está aqui o hipnotizador e vocês todos aqui. E eles começam a falar, e ele vai olhar para alguém que está fixo com eles, você. E aí você cai do nada, ela trava. Porque você estava fixo na ideia dele, ele percebeu e aí começou a levar você para o estado de obediência. Levante. A pessoa levanta. Sente. Começa o estado de obediência. Lembra de Pavlov, que começa a pegar os cães e adestrar os cães? Lembra de Skinny, que ele coloca lá o bichinho bater as patinhas para pedir água, para pedir comida? Ela está rindo ali, os cachorros dos comodoros também. E aí, gente, a gente começa a operar e pedir silêncio com as influenciações. Né? Todos os presentes ficam ali fixados ao determinado objeto que está ali na frente e ele proíbe a perturbação e o gracejo. Quem está hipnotizando pede isso. E ele começa a fazer um circuito fechado. É ele que está mandando. E ele começa. Olha, chegando aqui nessa pessoa, botou a mão na cabeça dela. Olha essa mão aqui. Está onde? Chakra frontal. Pegou nela, ela vai adormecer. Esse aqui adormeceu, esse aqui adormeceu. Ele está passando e fazendo aí uma hipnose, que é uma técnica de comunicação, e a pessoa segue esse comando de hipnotizador. Quem já viu isso? Isso acontece? O que é hipnotismo vulgar? Em resumo para nós aqui, a hipnose é um estado de atenção focada e consciência periférica reduzida. Exige obediência e respeito por parte do receptor, da pessoa que está ali. Pode ser induzido em público à distância, através de rádio, TV, gravações, assim por diante. Então, na hora que você vai meditar, você pode usar uma meditação guiada. Alguém lá dizendo, passo a passo, respire por 6 vezes, contando até 6, solta o ar contando até 4. Isso aí é uma hipnose vulgar. É uma meditação. Mas você está sendo ali utilizado. Existem aquelas correntes mentais, né? Que as pessoas começam a mandar aquelas fotos, aquelas correntes de oração. Isso também é uma forma de hipnotismo vulgar. Vocês praticam isso? Pega aquela corrente de oração. Olha, a mãe Santíssima chegou aqui, manda para mais 5 pessoas. Mais 5 pessoas. Está fazendo hipnotismo vulgar, gente. Indução mental. Alguém se identificou com isso? Não. Ninguém se identificou, não, né? Lembrei de minha mãe. Lembrou de sua mãe. Vai manjar, né? Aí, gente, passividade. Atividade e passividade. Todo mundo sabe que é uma pessoa passiva, né? Uma pessoa que é manipulada pelo outro, né? Ela é passiva. E aí é interessante, né? Sobre isso aí que a gente vai ter esse nível de passividade. Aonde estão elas? Né? Aí, gente, a hipnose vulgar é muito leve a passividade, mas a letargia, que é o sono profundo, que é a aparência morta, né? Tem pessoas que ficam no estado letárgico, né? Você chega, dá a lança, leva, bota em cima do barco, viaja com ela, ela não acorda. Ela está no estado de letargia. É um estado difícil. Catalepsia, que é o estado de imobilidade e consciência preservada, que foi o caso de Lázaro, né? E Jesus mandou ele sair do túmulo lá. Venha lá. Ele estava fedendo na rua, dia 3 dias aí, ficou na banha. Jesus trouxe ele para o estado normal, tirou o estado da catalepsia. Sonambulismo provocado, desprendimento parcial do espírito. Às vezes, aplicando um passo em alguém, a pessoa pode entrar no estado sonâmbulo. Tem técnica para isso. Nesse livro que eu falei, o nome do harmonizador, tem lá essas técnicas. Exemplo espiritual. Caso de Margarida, né? No livro de Libertação. Em sono letárgico, foi socorrida durante a intervenção espiritual profunda. Ela estava lá, muito
dias do vinho, como estado de pessoas que comam, como induzido, é um estado letárgico. Dúvida, gente? Pergunta? Ô Pedro, no caso desse aí de letargia ou o outro? Catalepsia. Sim. Foi o caso do Divaldo, quando ele caiu, levaram para a intervenção, quando ele teve o primeiro infarto. Ele ficou como morto, levado, fizeram a cirurgia, ficou horas e horas lá sendo atendido e depois trouxeram. Ele ficou no estado da letargia. Terceiro, a ideia tipo reflexo individual. Uma pessoa que tem ideia tipo lançada pelo por exemplo, sensação de frio, é interpretada como forma de reflexo individual do sujeito. Estou aqui sentindo frio, nada, calor danado, sentindo frio. Ele pode fazer essa ideia do reflexo individual. Cada um responde segundo a sua imaginação e o grau de sensibilidade. Então, para hipnotizar alguém, o outro tem que estar receptivo para isso. Demonstra que a mente tem poder criativo e reage à sugestão de forma única. Tinha que estar falando de vendedores. Tem gente que empurra coisa na gente. Vai para uma camisa, para uma casa, não sei o que. Isso é o quê? Isso é consideração. Hipnotismo vulgar. É muito forte isso. E há algo de violino, né? Que é um experimento hipotético. Né? Ele tem uma sugestão com algo de violino, que o hipnotizador ali cria uma forma de pensamento compatível, né? Com a habilidade que ele tem da música, né? O toque. E aí a pessoa está ali, às vezes começa a chorar do nada, ou ficar alegre, ou ficar pensativa. Tem gente que olha para um quadro de pintura ali, não enxerga de um jeito, tem a emoção de um jeito, outra enxerga de outro. Isso tudo são reflexos. É a mesma coisa dos espíritos conosco. Eles vão criar quadros para que você vivencie isso. Esse é um filme que tem a filha suicida, o filho também, morre no acidente, a filha suicida, a mulher também suicida e ele também acaba também suicidando. Esse filme é Amor para Sempre, Amor para Sempre. Vocês estão nesse filme. Depois eu vou botar no grupo lá. Ela pintava, desenhava. Na hora que ela desencarna, ela começa a vivenciar as pinturas dela. Ela ficou presa nos quadros. Ficou presa nos quadros dela. E aí, vamos ver esse filme aí, Amor para Sempre. Amor para Sempre. Esse é com Robin. Muito importante esse filme. E E aí, gente, ela vai vivenciar aquilo que ela se identificava. Então a gente vai vivenciar tudo que a gente se identifica. Por isso tem pessoas presas ao sexo. Presa. Tem uma pessoa que diz assim, Pedro, estou sabendo aqui porque tem uma coisa que eu não consigo. Eu não consigo parar de me masturbar. Me masturbo todo mundo. Tudo para mim é uma masturbação. E eu gostaria de saber se isso é espiritual. Tem algum espírito fazendo isso comigo? E aí, gente? Ele criou esse reflexo. Começou a fazer esse reflexo em onde? O filme pornô, revistinha, vídeos, né? Assim, são os reflexos. Reflexos são isso o quê? Condicionado. E o sexo, ele é um reflexo incondicionado? Que é natural da gente. Mas ele foi agora mexido, né? Por ele mesmo. Ele condicionou o que era incondicionado. O reflexo condicionado. Tudo para ele era o motivo da masturbação. Ele sabe, tem momento que não consigo mais colocar, você vai para os olhos, não tem mais dentro de mim, mas eu faço solamente. Como tem pessoas que estão compulsivas se alimentando de mim e a fome não passa. Não passa. Então, como fazer para ajudar esse irmão? Se ele tem esse reflexo e tem essa indução, ele atrai espíritos simpáticos para ele? Atrai. Quantos espíritos no mundo espiritual agora querem fazer uma relação sexual? E quem não tem parceira? Porque no mundo espiritual a gente se encontra com as pessoas. Às vezes continua com o nosso parceiro. No mundo espiritual você come, bebe, faz relação sexual, faz tudo. Tudo está aqui. Então, para ele, como é que a gente ajudaria ele, gente? Esse irmão está pedindo essa ajuda.
pela sua masturbação consistente, compulsiva. Ele criou os reflexos estão aí. E olha, gente, reflexos de imediato. Se a gente cuidar da nossa criança, ele vai acessar esses vídeos, são reflexos. E aí pode levar você a um condicionamento e uma indução aí que você não consegue sair desse mundo. Aí, como o João falou, a terapia, o psicólogo vai ajudar, pode. Vai ter que tomar o quê? Remédio. Para dar tendência no indivíduo. Porque ele criou essa onda mental dele, né? Criou esses reflexos. E vivencia esse reflexo. Nós vivenciamos os nossos reflexos. Quais são os seus reflexos? O que é que te move para você viver? A minha pergunta é essa. O que é que move a sua vida? A pergunta do reflexo é do trabalho. Adoro meu trabalho. O meu reflexo é a minha família. Eu adoro a minha família. O que é que te faz viver? Quais são os seus reflexos? Os seus reflexos vão te corresponder ao seu corpo físico. Diga o que você pensa. Eu direi que dor e que lugar você mora no seu corpo. Só uma forma de você pensar. Como você pensa. Não é difícil fazer isso. Então, para essa pessoa que pediu ajuda aqui, ele estava no grau de passividade já, né? E ele tinha ali toda a parte da indução mental. E aí a gente tem que criar para ele, fazer uma capacidade de ele criar aí, credoplastia, uma outra forma de viver. Imagine esse homem, se tivesse uma mulher ali para ele, ou que fosse, para ele ter uma relação sexual, ele conseguiria? Ele está tão acostumado a ficar sozinho com ele mesmo, que ele vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Pode ter que conseguir. Mas aí, nosso pensamento é uma força criadora. A gente aprendeu logo nisso aqui, no capítulo 12. Eu tenho que criar uma nova força para mim, um novo pensamento. Como é que eu crio? Eu tenho que criar agora novos condicionamentos. Que condicionamentos são esses? Boa leitura, mudança disso, boa leitura, uma boa música, o que mais? Uma passeata, caminhar pelo parque, não é isso? Encontrar com pessoas que pensam diferente de mim, assistir a uma palestra, assistir uma música, né, um vídeo ali. Eu começo a criar novos reflexos e esses reflexos vão induzir em mim uma nova forma de viver. Se a gente não parar para fazer isso, gente, fica condicionado, fica passivo e dominado pelos espíritos. E aí a obsessão ela se divide em obsessão simples, aquela que você acha que é você, tem dúvida que é você, ou obsessão fascinada, você entende que é você, você briga com todo mundo, sou eu mesmo aqui. Essa é fascinada. Ou a obsessão subjugada, que é você diz, não, você não sabe se é você não sabe que não é você, que você é isso ali, mas você está sendo agora totalmente envolvido por outra pessoa. É a obsessão subjugada. Você não tem mais domínio em você. Então, esse irmão que tinha a compulsão da masturbação, qual o grau de obsessão que ele estava? Simples. A simples fica suspeita, mais fácil sair. A subjugar, a fantasiosa, fantasiosa. Ele estaria, não, eu sou eu mesmo, é vontade minha mesmo. Ele está falando que é vontade dele. Ou ele está na condição agora que ele não sabe se é ele, mais nada. Porque ele agora, o comando todinho não é dele, ele está subjugado. Então, nesse caso desse irmão, ele já estava na subjugação. Né? E os espíritos estavam pegando as energias vitais dele. Ele estava envelhecendo mais rápido, cansado. E depois de uma masturbação, qualquer ser, masculino ou feminino, a tendência é o quê? Dormir. Mas relaxa o corpo, é normal. Não é um ato discriminatório, não é um pecado que eu estou falando. Pecado é
como o Cristo falou, tudo que é escândalo é pecado. Então, se você tem a masturbação do ar, é um pecado. A masturbação controlada, né, que é ter que ter para o indivíduo relaxar, e aí se imaginar, se conhecer, tem todas as funções de uma masturbação. Não era o caso dele. Ele já não sabia porque estava fazendo tanto, e não tinha mais qualquer coisa para ele, era um motivo de uma masturbação. E tem pessoas que pegam esse estado, que fazem também na rua, dentro do ônibus, dentro de qualquer lugar. Vários casos na televisão a gente vê aí, para sendo preso, porque ele começa a se masturbar dentro do ônibus. Ele criou ali reflexo, está induzido e está no estado de obsessão. O que a gente fez para esse homem? Começou a trabalhar ele na mediúnica com a lamparina para tirar as entidades e começar a criar novos reflexos para ele. Fazer o evangelho lá em casa, indicando leituras para ele fazer, música para ele ver, filmes para ele assistir. A gente começou a criar novos reflexos. E é assim que a gente tem que fazer. Se sua vida até agora está dando merda, pare. Para a coisa não ficar pior. Pare e comece a mudar o seu reflexo. Você vê que sua vida vai dar outra guinada, vai dar outra caminhada aí diferente. Então, a hipnose e a telementação são estágios profundos, gente. O experimento da personalidade, a gente não consegue ser mais a gente. E aí, o hipnotizado pode assumir papéis sugeridos, como cantor, escritor. E muitas das vezes as pessoas chegam em estado de hipnose através da droga, através da cachaça. Né? Uau! Tem gente que está ali, o cara é tão peladão, aí começa a beber, começa a rir, pular, tal. Ele está na telementação, ele está numa hipnose profunda. Ele muda a personalidade. E tem homens que ficam homossexual, né? Quer se sentar no colo de outro homem, quer dizer o quê, beijar o outro, não sei o que. Já viu gente assim? Alguém nunca viu assim? Eu já vi, eu não bebo, né? Eu fico olhando na festa, outras pessoas ficam diferentes. Muda o estado físico, mas fica. E aí, gente, sugestões de afinidade. Né? Vou ter 4 minutos para a gente falar sobre isso. Uma sugestão simples: como dar um copo de água sem facilmente ser absorvida. Como é que a gente faz dar um copo de água para a pessoa? Por exemplo, pega uma água aqui, a pessoa, eu estou com sede, deu água aqui. Você vai dar água para ela. Você sempre vontade de beber água. Mas você vai dar água para a pessoa. Só para um pouquinho de água. Lembra de Tavaló, que ele falou disso aí, que ele pegou os cães e começou a fazer estímulos. Então, eu posso, através do copo de água, vou dar para alguém e eu sinto vontade. Então, se eu tiver com um copo de cachaça, eu posso sentir vontade de um copo de cachaça? Eu vou sentir. Porque eu já criei reflexo contra isso. Eu já tenho um reflexo contra isso. Mas se eu tivesse reflexo contra isso, eu teria curiosidade e vou tomar um pouquinho dessa cachaça. Saber como é que é. E aí, gente, finalizando aí, outra sugestão, né? Finalizando esse papo da gente, essa conversa aí, sobre 21 horas e 30 minutos. Já temos mais 15 minutos para a gente fechar. A gente termina de 45 minutos. E a gente vai começar justamente a fazer esse trabalho aqui entre vocês. Aí pode ser em duplas, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 minutos. Querem fazer a autossugestão, a criação de reflexo? Como é que vão fazer isso, gente? Ó, primeiro, uma pessoa vai criar um reflexo para outra. Por exemplo, pode chegar para você assim: estou com limão aqui. Estou com limão aqui. E aí, Zé, sabe o que é? Primeiro, eu estímulo em você, limão azedo. Não é assim? Aí eu faço esse teste com ele. Ele vai fazer um reflexo em mim, para ver se ele consegue. Ok? Vamos fazer isso. Vou colocar a música, vou fazer aqui e vou fazer os exemplos para vocês fazerem um com o outro. Porque é assim que vocês fazem com a gente. Lembra do exemplo que eu falei do rapaz que pediu ajuda? Se masturbava todo o tempo. Ele tinha o reflexo, né? Tudo vídeo, não sei o que, os reflexos dele.
E ele tinha um instinto de querer fazer. Ele fazia. Vamos lá, gente. Tem que finalizar. Vamos pegar as duplas aí. Já tem suas duplas. Ou quer fazer em 3, 4? Vocês queiram aí. Como vocês queiram aí. Vamos criar um reflexo e ver se o outro consegue realmente. Pode ser 3, 4, 5. Vocês queiram aí. Tem 2 aqui. Pode ser 3 pessoas. Eu quero que vocês criem um reflexo para o outro, né? O primeiro teste que eu vou fazer para o outro é um reflexo. Pode ser diferente do outro. Vocês queiram. Vamos sentar um de frente do outro. Quem aqui? Pode sentar. Está com medo? E quer reflexo? Olha que o seu reflexo inicialmente vai ser induzido por mim, mas depois vocês mesmos geram reflexo para o outro. O primeiro reflexo eu vou induzir. Dá para virar, galera? Quer virar? E veja, gente, esse reflexo está presencial. Mas o reflexo pode ser criado à distância. Não é isso? Pode ser criado à distância. Então, se eu estou paquerando alguém, eu posso mandar reflexo para ele. Ou para ela. Posso criar esse reflexo, você vai à distância. E ela sentir esse reflexo. Vamos lá, gente. Volta. Uma parada. Você tá aí, gente. Aí, ó. Aqui, frente, aqui, irmão. Aqui, ó. Esse banco aqui, esse aqui, ó. Escolhe. Vocês também aí pra frente, né? Pra frente. Vai ficar medo de vocês. Bora. Pra cá. Já tomar em vida.